Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Entramos nesse capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, que é muito bonito. Ele é caracterizado por essas 3 parábolas que é contada, né? A da ovelha perdida, da moeda e daquele homem, daquele jovem que volta, que abandona o seu pai e depois ele retorna à parábola do filho pródigo. Mas essa passagem do Evangelho de hoje, ela precisa ser bem interpretada e bem compreendida por nós, porque senão se ensina de forma errada. Jesus está querendo falar uma coisa e às vezes as pessoas, querendo fazer com que a palavra de Deus seja adaptada a ele e não a Deus, acaba ensinando determinadas heresias. Então veja só, o Evangelho começa dizendo que Jesus, ele estava com os pecadores, os publicanos. Os judeus, os fariseus, eles não se juntavam, principalmente os fariseus, eles não tinham essa questão de ficar próximo do pecador. Para ele, o pecador tinha que ficar distante, porque eles se consideravam os puros e os santos. E agora esse tal mestre, que se diz ser Deus, se junta com os pecadores. Ele está indo nas festas, ele está com os pecadores. Aqui que entra a interpretação errada das pessoas, né? Jesus veio para os pecadores. Então, quando se diz assim, Jesus veio para os pecadores, está dizendo o quê? Jesus, olha, ele convive com os pecadores. Olha, é isso mesmo. Jesus convive com os pecadores, mas quando Jesus convive com os pecadores é porque ele está chamando os pecadores à conversão, como nós ouvimos aqui. Não é estar com os pecadores fazendo o que os pecadores fazem. Vocês veem que aqui está dizendo, que os publicanos e os pecadores chegavam para o escutar.
Então vamos entender então o que é um santo e o que é e quem é o pecador. A gente tem que voltar sempre lá no livro do Gênesis. Adão e Eva, eles tinham comunhão com Deus. Eles viviam com Deus. Ali fala que de vez em quando Deus ia lá no paraíso terrestre. E ali Deus ficava com eles. Existia um amor. Mas Deus tinha prevenido eles que eles não deveriam de forma nenhuma comer do fruto daquela árvore, porque senão eles iriam morrer. E eles acabaram desobedecendo. Quando eles comem o fruto da árvore, eles desobedecem a Deus. Desobedecendo a Deus, perde-se a comunhão. Então, quem é o pecador? O pecador é aquele que perdeu a comunhão com Deus. O pecador é aquele que não quer saber dos ensinamentos de Deus. O pecador é aquele que não quer ouvir Deus. O pecador é aquele que se afastou de Deus. Termino dizendo mais uma vez, o pecador é o que perdeu a comunhão com Deus. Quem é o santo? O santo é aquele que voltou à comunhão com Deus. Esse é o santo. Tanto que lá no paraíso, quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso. Perderam a comunhão. O santo é aquele que retorna à comunhão com Deus. Por isso que nós dizemos que os santos estão no céu, porque os santos voltaram à comunhão com Deus. Vocês entenderam isso aqui? Eu estou falando de uma forma bem simples, quem é o pecador e quem é o santo. O santo é o que voltou à comunhão. O pecador é o que perdeu a comunhão. Então vejam só, o que foi que Jesus veio fazer? Aí Jesus agora, ele se mistura no meio dos pecadores, ele vai lá aonde o pecador está, e Jesus fala do reino dos céus, fala que eles precisam abandonar o pecado, fala para eles que eles precisam voltar à comunhão com Deus. Aí o que é que acontece? O pecador que perdeu a comunhão com Deus, quando ele ouve Jesus, ele diz, não é isso mais que eu quero viver o que o Senhor está vivendo, eu quero voltar à comunhão com Deus, eu quero voltar à comunhão com o Pai. É isso que acontece quando Jesus está no meio dos pecadores. Jesus não está lá no meio dos pecadores, vamos dizer assim, né? Lá na bocada do fumo, e Jesus está fumando, me desculpe dizer assim, um baseado junto com os caras que estão fumando baseado. Aí Jesus, me dá uma aí, me dá agora uma pontinha aí. Aí Jesus está com os pecadores fumando baseado. Aí Jesus vai para o meio das prostitutas e ele vive como as prostitutas vivem lá fazendo tudo. Não, isso não é a função, não. Essa não é a missão de Jesus. A missão de Jesus é fazer com que o cara que fuma baseado largue o baseado e volte para Deus. Volte à comunhão. Ele vai lá nos prostíbulos para trazer as prostitutas de volta, para elas deixarem de ser prostituta. Isso foi o que aconteceu com Maria Madalena. Isso foi o que aconteceu com Zaqueu. Daqui a uns dias nós vamos ver, nós estamos no capítulo 15, né? Zaqueu está no capítulo 19. Zaqueu, né? Um publicano lá, um homem pecador daquele jeito, ouve falar de Jesus, sobe na árvore, vou lá na sua casa, olha, ele vai na casa do pecador, aí chega lá, Jesus começa a falar as coisas, Zaqueu diz, não vou continuar roubando o povo mais não, chega, olha Jesus, o céu é muito melhor, a comunhão com Deus é muito melhor, então sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou restituir
4 vezes mais do que eu roubei dos outros, porque eu não quero saber disso, eu quero o céu, eu quero estar contigo. Voltou a comunhão. Por isso que Jesus agora está dizendo aqui no Evangelho, né? Há uma grande alegria no céu. Os anjos se alegram, fazem festa, quando um pecador se converte. Ou seja, o pecador volta a ser a santidade, volta a viver com Deus, então a alegria no céu. Lá no confessionário é isso que acontece. O pecador chega lá e se ajoelha. E ele diz: estou cansado de pecar. Olha, padre, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, e eu não quero mais fazer isso, eu quero levar uma vida santa. Aí no céu a alegria, o pecador voltou. Aí o sacerdote dá a absolvição e diz: vai em paz, agora você voltou de novo. Essa é a alegria que Jesus está dizendo. Se num lugar lá tem 100 ovelhas, eu vou tirar a ovelha e vou colocar pessoas. 100 pessoas na comunhão com Deus. De repente uma perde a comunhão e vai embora. Eu não quero mais saber de você. Se perde. Aí o que é que Jesus faz? Ele fala para as 99, fique aí, continue firme, sejam perseverantes, porque agora eu vou atrás da que se perdeu. Aí ele vai lá e encontra aquela ovelhinha nas bocadas, no fumo, ou encontra essa pessoa lá, sabe lá onde? Na prostituição, ou no roubo, ou sabe lá o que mais. Aí ele diz assim: e aí? Você não quer voltar a viver comigo, na comunhão comigo, junto com seus irmãos que estão lá, que estão feridos? Você está estragando a sua vida, você está acabando com a sua vida, e você ainda vai acabar indo um dia para a perdição eterna. Você volta? Sim, Senhor, eu volto. Aí Jesus se alegra, pega essa ovelha e volta, e leva lá para o meio dos outros e diz assim: olha aqui, ele voltou. Aí a festa, muita festa, que bom ele voltou. É isso que Jesus está falando. Aí agora vem os ensinamentos errados. Aqueles que ficam propagando heresias. O que é a heresia? É um ensinamento que vai contra o que Jesus ensinou. Isso é heresia, que vai contra o que a igreja ensina, porque o que a igreja ensina é o que Jesus ensinou. Que vai contra o que o depósito da fé tem, porque o depósito da fé, o que tem de ensinamento, é o que Jesus ensinou. Aí vem aqueles que ensinam a heresia. Aí eles vão dizer assim: Jesus veio para os pecadores. Pode continuar pecando, porque Deus ama os pecadores. Olha, Deus ama sim o pecador, mas Ele não ama o pecado. O pecado que o pecador comete perde a comunhão com Deus. Não dá para se unir com Deus quando a pessoa está no pecado. Para ela se unir com Deus tem que ter reconciliação, tem que ter arrependimento por parte da pessoa. Aí Deus vem a nós, aí nós podemos dizer assim, nós podemos abraçar Deus, mas enquanto nós estamos no pecado, principalmente no pecado mortal, não tem como Deus nos acolher. Ele só vai nos acolher quando nós dissermos: perdão, Senhor, eu te desobedeci e não quero mais. Aí Deus acolhe, igual como esse mosaico que está aqui atrás. Nesse mosaico ali está expresso o quê? O filho que perdeu a comunhão, ele se arrepende, ou seja, ele se converte, ele volta dizendo: não quero mais viver essa vida errada. Aí o pai abraça. Se ele voltasse dizendo assim: olha, eu vou continuar na minha vida, eu vou continuar errado, eu não quero saber, não, eu vou continuar nessa minha vidinha que eu estou, mas eu quero te dar um abraço. Aí Deus ia dizer: não,
você não tem comunhão comigo. Enquanto você não mudar de vida, eu não posso te abraçar. E aí entra a questão da Eucaristia. Por isso que só comunga, só recebe a Eucaristia o arrependido, o que se converte, o que mudou de vida. Aquele pecador que caiu no pecado mortal, aí ele foi no confessionário, confissão comunitária, não perdoa pecado mortal. Só perdoa pecado mortal quando o pecador que caiu no pecado mortal e vai no confessionário, ele sozinho diante do sacerdote, e diz para o sacerdote: pequei, estou arrependido, fiz isso, fiz aquilo e não quero mais fazer. Aí a pessoa é absolvida. Quando ela é absolvida do pecado, ela volta à comunhão com Deus, porque a confissão é falar o pecado. Eu chego lá e digo: eu fiz isso. É muito fácil a pessoa ficar sentadinha no lugar dela, aí o sacerdote vai falando um monte de coisa, ela fica sentada, aí depois o sacerdote manda todo mundo ficar em pé, aí ele faz o sinal da cruz e está todo mundo perdoado. Não, pecado mortal não se perdoa. Em confissão comunitária, pecado mortal só se perdoa no confessionário. É individualmente com o padre, com o sacerdote. Se a pessoa, ela acha que na confissão comunitária ela recebeu o perdão, ela não recebeu, ela continua no pecado, ela não pode comungar. Aí o pecador que se converteu, mudou de vida, ele se confessou, aí ele pode receber a Eucaristia. Se a pessoa está em pecado mortal, ela não pode comungar. Essa história de dizer Jesus veio para os pecadores, todo mundo pode comungar. Não, não é todo mundo que pode comungar. Só pode comungar quem estiver em estado de graça. Quem não está em pecado mortal é que pode comungar. Quem está em pecado mortal não pode comungar. Isso se chama profanação, sacrilégio. E se eu ensinar para vocês que vocês são pecadores, e eu também estou na mesma situação. E se eu ensinar para vocês dizendo assim: não, todo mundo pode comungar sim, não importa se esteja em pecado mortal ou não. Se eu estiver, eu estou sendo um herético. Isso é heresia. Não é o ensinamento da igreja. Eu deveria ser chamado pelo meu bispo, para o meu bispo me chamar a atenção e dizer: você está ensinando coisa errada. Se você continuar ensinando, você vai ter que ser excomungado. É isso. Porque eu tenho que ensinar aquilo que leva vocês para o céu, não para o inferno. Porque quem comunga do corpo e do sangue do Senhor, diz São Paulo, em estado de pecado mortal, está tomando a própria condenação. Quando eu estou em estado de graça e eu comungo, eu recebo a salvação. Se eu estou em pecado mortal e eu comungo, eu recebo a condenação. Vocês entenderam? Jesus veio para os pecadores, sim. E eu garanto que um dia você era como essa moeda perdida ou como a ovelha perdida. E um dia, quer você lendo a Sagrada Escritura
ou ouvindo um sermão de algum sacerdote ou de algum leigo, ou ouvindo, quem sabe, uma música cristã, ou num estado ali que você estava e de repente, como nós dizemos hoje, a ficha caiu. Aí a ficha caiu, você disse, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não quero mais viver assim. Aí você foi, procurou um sacerdote e disse, padre, eu vim aqui porque já tem 20 anos, 50 anos que eu estou afastado de Deus. Eu perdi a comunhão com Ele, eu sou um pecador mesmo, padre. Eu não estou aqui justificando, não, eu estou dizendo que eu errei, padre, eu pequei. Eu ofendi a Deus nisso, no primeiro mandamento, no segundo, no terceiro, e vai narrando, e vai falando. E o padre vai ali ouvindo na pessoa de Jesus Cristo, né? Vai ouvindo, aí você diz, eu não quero mais pecar. Aí o sacerdote, seja bem-vindo, meu filho. Seja bem-vindo. Foi isso que aconteceu com você um dia. E Ele te deu a absolvição. E eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali naquele momento o padre disse, paga essa penitência, faça isso. E agora, padre, eu posso comungar? Pode, meu filho, pode, porque você se arrependeu. Você agora pode voltar à comunhão. Você pode agora ser abraçado por Deus. Você mudou de vida. O pecador é o que perdeu a comunhão. O santo é o que voltou à comunhão. Claro que nós somos santos. E era assim que São Paulo se dirigia aos cristãos. Nós somos santos em processo. É por isso que nós dizemos que nós somos santos e pecadores. Por quê? Porque nós caímos, mas voltamos. E o pecado mortal nós temos que eliminar da nossa vida, de chegar a um ponto de que os pecados que nós cometemos são aqueles veniais, que não ofende tanto a Deus e que não se perde a comunhão. Os pecados veniais você pode comungar, mas nós precisamos chegar a um ponto de pedir até a Deus a graça, Senhor, nem os veniais eu quero mais. Aí os santos que lutaram, levaram uma vida santa nesse mundo, foi eliminando os pecados, tirou os mortais e ficou com aquelas inclinações do dia a dia. Agora eles estão no céu, lá eles não pecam mais, voltaram à comunhão plena. Nós aqui estamos ainda numa comunhão em processo. No céu é a comunhão plena, lá não se peca mais. Lá não tem pecado, no céu não. Mas nós estamos nessa luta contínua. Mas se você e eu cair no pecado mortal, meus irmãos, não receba a Eucaristia, só depois que for absolvido do pecado. E não vem com essa história que agora eu comungo e depois eu me confesso. Não, tem que se confessar antes para receber nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a alegria no céu, com o pecador que se arrepende. Que Deus nos dê a graça da santidade, que a Virgem Maria nos ajude a não cairmos em pecado mortal, para nós podermos receber Jesus e estarmos sempre em comunhão com Ele. Ó Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Maria. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.